Olá, professor, tudo bem? A coleção de livros didáticos Conexões foi criada por educadores que, como você, estão em sala de aula todos os dias trabalhando com adolescentes reais e vivendo seus desejos, seus anseios, frustrações, alegrias, tristezas, ânimos e desânimos. Daí termos pensado nesse nosso público quando criamos cada uma das propostas de aula que há nos livros de literatura, de gramática e de produção de texto que compõem a coleção. Se quisermos que nossos alunos valorizem o conhecimento, acreditamos, pela nossa experiência, que precisamos dialogar verdadeiramente com esses jovens do século XXI. Apresentaremos a você alguns exemplos de propostas que estão presentes nas coleções e que possibilitarão um bom trabalho com nossos alunos em sala de aula. Professor, todas as sessões deste livro foram planejadas para facilitar a apropriação do gênero em estudo pelo aluno. Assim, é importante que você se detenha em todas elas. A primeira parada, logo após a leitura do título, é na imagem de abertura. Peça a seus alunos que observem o título e o subtítulo destacados em branco na imagem. Converse com eles sobre o que entendem sobre o conceito, liberdade de expressão. Leve-os a discutir a relação entre liberdade de expressão e democracia. Pergunte a eles como o título confirma o subtítulo. Procure saber quantos notaram a ausência da letra E na palavra liberdade. Ainda nesta página, peça a um aluno que leia, em voz alta, a legenda da imagem. Informe a eles que o artigo de opinião será o gênero que estudaremos no capítulo. Volte ao alto da página, onde se encontra o título Percurso do capítulo. No percurso do capítulo estão relacionados os tópicos que serão abordados. Peça a um aluno que leia, em voz alta, esses itens. Depois dessa conversa inicial, seus alunos já estarão começando a se envolver com um gênero que iremos trabalhar, mas ainda é preciso garantir a adesão deles. Por isso a sessão de introdução é muito importante. A introdução nesta obra didática tem a finalidade de aproximar mais o aluno do gênero e levantar os conhecimentos prévios que ele tem sobre o assunto. A leitura do olho deve ser feita por você, professor. Em seguida, leia os parágrafos que introduzem o texto. Garanta que seus alunos tenham entendido a proposta. Reorganização do currículo do ensino médio, que motivou a produção do artigo de opinião. Agora é a hora do primeiro contato com o exemplar do gênero. Essa leitura deve ser individual e silenciosa. Ao final da leitura, pergunte a seus alunos se eles concordam com o articulista ou discordam dele. Peça a eles que justifiquem seu posicionamento. Quando estudamos o gênero, vocês já sabem disso, é importante identificar o papel social do produtor do texto. Assim, após o levantamento de opiniões, peça a um aluno que leia os dados biográficos de Hélio Schwartzman. Na página seguinte, 5 questões trabalham algumas habilidades de leitura importantes para a melhor compreensão do artigo de opinião. Sugerimos que os alunos trabalhem em duplas para que possam discutir dúvidas ou dar seus pontos de vista. Agora, verifique que a segunda questão traz um conceito que pode ou não ser do conhecimento do aluno, a figura de linguagem antonomásia. Veja que, ao lado dessa questão, um box para lembrar revisa ou esclarece esse conceito, que é bastante importante. Ainda nesta página, na parte inferior esquerda, o box Navegue, conectado com o artigo em discussão, propõe ao aluno a leitura do jornal Diário de Pernambuco, que aborda o mesmo assunto de outro jeito. É muito importante, professor, que você, em caso de condições favoráveis, entre com sua turma na internet e procure ler o artigo sugerido. São essas intervenções que favorecem a ampliação de conhecimento do aluno. Para fechar a introdução, um box conceitua o gênero estudado no capítulo. A próxima seção denomina-se Estudo do Gênero. Aqui, o aluno, já de posse de algumas particularidades do artigo de opinião, mergulha com mais profundidade no gênero. Novo artigo de opinião é apresentado ao aluno, pois acreditamos que, quanto mais exposto a textos pertencentes ao mesmo gênero, mais ele se apropriará desse gênero. Leia o artigo com os alunos e procure levantar, por meio de perguntas, o que eles compreenderam da leitura. Novamente, um box Navegue e um Para Saber Mais ampliam o conhecimento do aluno, promovendo uma reflexão mais ampla sobre o texto lido. Mais uma vez, professor, não deixe de acessar, se as condições permitirem, o endereço indicado no Navegue, na internet. E leia com seus alunos o box Bauman e a Modernidade Líquida.
É uma oportunidade para os alunos conhecerem o pensamento desse filósofo. Na página seguinte, 4 questões testam habilidades de leitura: fazer inferências, levantar hipóteses, posicionar-se diante de um fato. Se você preferir, peça aos alunos que respondam a elas individualmente. Em seguida, socialize as respostas, promova um momento de reflexão sobre o texto a partir das respostas das questões. No segundo texto, além das questões relativas às habilidades de leitura, o aluno é levado a analisar a estrutura composicional e a linguagem do gênero. Neste capítulo, porém, antes de passarmos para essa etapa, há um box bastante importante que você já viu em outros volumes dessa coleção, o Provocação. Esse box, como o nome sugere, instiga o aluno a discutir ou se colocar diante de um assunto polêmico relacionado ao texto lido. Nesse Provocação, por exemplo, pergunta-se ao jovem se ele também se sente envolvido por esse círculo vicioso de insatisfação, descarte, consumo do mundo hipermoderno. Tema do artigo de opinião: consumo e felicidade. Ouvir os comentários, permitir que a turma se expresse é muito importante. Ao justificar seu ponto de vista, cada um está exercitando, sem saber, a argumentação. Voltando ao estudo da estrutura e da linguagem do gênero, você verá que nesse capítulo, por se tratar do estudo de um gênero da tipologia argumentativa, alguns itens fundamentais para a construção do artigo de opinião são abordados: a tese, ou o ponto de vista, a construção de argumentos, a contra-argumentação, os diferentes tipos de argumentos, seguidos cada um por questões que recuperam os 2 artigos lidos. Na página 66, no item A estrutura do artigo de opinião, uma tabela exemplifica a organização mais corrente desse gênero. É importante retomar cada uma dessas etapas com os alunos para que eles reconheçam com mais facilidade as partes estruturais do artigo de opinião. A linguagem do gênero é estudada nas páginas 67 e 68. Foram selecionados 2 itens importantes para construir a textualidade do artigo de opinião: alguns operadores argumentativos e alguns modalizadores. Observe que, primeiramente, o aluno é orientado sobre a função dos operadores e se depara com alguns exemplos. Em seguida, uma questão solicita não só a identificação do operador, mas também a explicação de seu emprego. No item B, o aluno é convidado a reescrever o trecho com outro operador ou eliminando, porém, nos 2 casos, deve-se manter o sentido original. Atividades como essa ultrapassam a mera memorização dos operadores argumentativos. Levam, antes de tudo, o aluno a refletir sobre o emprego desses elementos para a construção de sentido e garantia da textualidade. Essas atividades devem ser feitas em duplas, pois permitem as trocas de aprendizagem e facilitam a correção. No estudo de alguns modalizadores, o encaminhamento das questões é semelhante: refletir sobre o emprego desses elementos quanto à construção de sentido e garantia de textualidade. Depois dessa imersão no gênero artigo de opinião, o aluno está preparado para a próxima sessão, em que é convidado, finalmente, a produzir um texto desse gênero. Produza seu artigo de opinião. Esse é o título da última sessão do capítulo. Leia para seus alunos os 2 parágrafos introdutórios da página 68. Orientar os alunos que há informações importantes sobre a tarefa a ser realizada: escrever um artigo de opinião, escolher um suporte para publicação, mural físico ou virtual da escola, em que os demais alunos possam contribuir com comentários. Na página seguinte, há o passo a passo que orienta a produção. Lembre seus alunos que a produção de um texto prevê revisões e reescritas. Para que o aluno tenha uma reescrita orientada, sugerimos que os textos, antes da publicação no mural, sejam trocados entre os alunos e que, seguindo a tabela revisão e reescrita, um colega comente o texto de outro. Esse olhar é muito importante para quem tem o texto comentado e para quem o comenta. Aprende-se muito com a leitura atenta da produção do colega. Ao final do capítulo, um box sintetiza os principais aspectos trabalhados nesse estudo. Oriente seus alunos a lerem esses itens. Há, ainda nesta página, outro navegue. Acesse os links dos jornais aí citados e procure destacar com seus alunos os argumentos ou operadores argumentativos ou modalizadores empregados e a importância desses elementos para a construção de sentido no texto. Esperamos que façam bom uso da coleção Conexões e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, contribuições, críticas, questões e principalmente visitas. Um grande abraço.